Pronto. Pronto! Estamos no Agora eu lugar só... certo agora? Agora sim! Eu só vou iniciar um pouquinho Tá. novamente para Uhum. quem está chegando agora se posicionar um pouquinho. Então, a Francis, ela é nutricionista funcional, é uma pessoa que eu já conheço aí há alguns bons anos e tive o prazer de fazer tratamento com ela e sou super sua fã, admiradora do seu trabalho. Então, quando eu pensei em nutrição, eu não podia pensar numa pessoa diferente para falar sobre o tema, né? Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o seu trabalho nessa quarentena. Então, eu havia perguntado sobre o que mudou, né, dos seus Uhum. atendimentos. E aí eu gostaria de saber o que de novo você teve que desenvolver, ou se mudou alguma coisa ou não. Tá. Obrigada pelo convite, pessoal da Camais Pilates. É muito legal a gente participar dessas ações, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente esteja mais pertinho de todo mundo, mesmo estando longe. Eu pratico a nutrição clínica funcional, que é um jeito, é uma vertente, né? Uma especialidade da nutrição clínica. E é uma nutrição voltada para o paciente, né? Para a individualidade bioquímica de cada um, para que a gente olhe para o paciente de uma forma mais centrada, para que a gente não prescreva dietas pré-prontas. Então, cada vez que eu atendo um paciente, eu fico com ele 1h30 na primeira consulta para que eu possa levantar todos os dados e consiga elaborar uma dieta, um plano alimentar específico para ele, né? Não existem essas dietas de gaveta, protocolos pré-prontos, porque cada indivíduo é um indivíduo. E nessa história de pandemia, é muito interessante porque a gente teve que se adaptar, né? Quando eu estou com o paciente na minha frente, eu acabo vendo detalhes, né? Não só aquilo que ele me conta, mas eu estou avaliando o olho, eu estou avaliando língua, eu estou avaliando unhas, eu estou avaliando cabelo, manchas, enfim. E nessa história de atender os pacientes de forma virtual, a gente se adaptou, né? Então, muitas vezes eu peço para que eles me mandem fotos, eu peço para que eles me mandem algum tipo de imagem, né? Para que eu possa ter essa avaliação mesmo à distância. Aham. A única coisa que muda mesmo, né, nessa pandemia e nos atendimentos virtuais, Rê, é o protocolo de avaliação antropométrica, né? O jeito que a gente faz para Isso. medir os pacientes. Então, no Aham. consultório eu tenho um adipômetro, né? Que é um aparelhinho que a gente faz para... É o terrível adipômetro, né? Que poucas pessoas gostam desse momento, né? Onde a gente mede o percentual de gordura do paciente, né? Só que a gente também usa fita métrica. Então, nessa pandemia aí que está todo mundo de quarentena, eu tenho usado esses dois parâmetros para avaliar os pacientes, né? O peso e essa fita, que é uma fita métrica, uma fita de costura que qualquer um possa ter em casa, e a gente pode fazer, eu mando um tutorial, né? Como é que o paciente vai tirar as medidas para mim. E aí esse paciente faz as medidas, depois me manda de forma por e-mail ou WhatsApp para que eu possa ter uma avaliação e faça certinho toda a evolução dele durante esse processo, enquanto não estamos pessoalmente. Essa era uma pergunta que eu tinha para te fazer, porque como eu já fui sua paciente, eu conheço um pouco do protocolo seu de É. trabalho, e aí eu fiquei me perguntando, puxa, como será que ela faz aquelas avaliações, né? Que são parâmetros tão importantes para você tomar as suas decisões, né? Para você propor uma programação para aquela pessoa. E aí eu fiquei me perguntando assim, e tem dado certo os Tem, pacientes te Rê, passar as medidas, tudo super. direitinho? A gente, assim, eu já sou treinada, né, para saber de, sei lá, uma gama de valores que aquilo, sei lá, que uma medida de circunferência, uma medida de braço, né, a gente já sabe mais ou menos o score que isso leva. Então, se eu vejo que essa medida não tem nada a ver com a medida que eu espero, daí eu vou real time, né? Eu vou junto com o paciente muitas vezes e falo, olha, eu acho que essa medida tá errada, vamos fazer juntos? Aí a gente faz um vídeo, aí eu peço para o paciente medir certinho no local correto, mas tem dado super certo, Rê, porque o peso e o parâmetro de circunferência já me dá um sinal, né? Já me mostra muita coisa
e que muitas vezes o adipômetro é mais um detalhe, né? Sim, sim. Então a gente muitas vezes tem que mexer em tanta coisa, né? Mexer em hábitos, horários, dieta, hidratação, e que às vezes essa minúcia, né, do percentual de massa magra, do percentual de gordura, a gente pode trabalhar nas outras consultas, enfim. Então tem dado super certo. Eu sei que você é bem minuciosa nesse sentido, mas é muito interessante a gente conseguir se adaptar nesse momento para conseguir continuar oferecendo um serviço de qualidade, né? No seu caso, para os seus pacientes, né? A gente também teve, do nosso lado de cá, a gente também teve que adaptar, porque a gente gosta muito dos nossos aparelhos, dos nossos equipamentos, das nossas, né, dos nossos reformers e Cadillacs, e aí, de repente, a gente se viu numa situação que a gente não tem nada disso na mão, e aí tem que inovar, e aí tem que ser criativo, e aí tem que apresentar outras habilidades para que a gente consiga atender com a mesma qualidade esses nossos alunos, e sempre assim, com assim, muita relação de compromisso com eles, assim, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Uhum. E Eu tenho falado, né, para os meus pacientes que eu sempre estimulo, né, a prática de atividade física e tal. E muitas vezes as pessoas se viram sem academia, sem né, a rotina. E eu falo, não, a gente vai ter que aprender nessa nova a treinar em casa, né, a contratar de repente um serviço online, né, um profissional que possa auxiliar. Mas é muito importante que a gente mantenha a rotina saudável, né, principalmente nessa fase aí onde o sistema imunológico precisa ficar fortalecido, né? Enfim, é bem importante que a gente mantenha os hábitos regulares de saúde, né? sem dúvida. E, Fran, o que os seus pacientes mais têm relatado, assim, nas suas consultas agora, de mudanças nos hábitos alimentares? Tá. Eles estão sendo mais positivos ou mais negativos? Porque a gente que está em casa, eu tenho uma impressão, que depois eu vou contar o meu relato, mas eu queria ouvir de você que você tem um score ali de pacientes maiores, que você consegue me dizer melhor, né? Olha, Rê, quando eu comecei, né, a retomar os atendimentos e tal, de forma virtual, enfim, eu brinco que estava meio a meio, né? Assim, a pandemia, a quarentena veio para mostrar muita coisa, né? O quão dependente a gente é muitas vezes de alguns funcionários, né? O quão dependente a gente é às vezes de uma refeição fora de casa. Então, fez as pessoas retomar, né, o hábito do cozinhar, né, o hábito de cuidar da família, o hábito de preparar alguma coisa para si mesmo, e que muitas vezes as pessoas tinham perdido isso porque estavam sempre na rua, trabalhando fora, enfim. Exatamente. Mas eu acho que para a maioria tá osso, né? A galera tá ansiosa. Agora, né? Nessa fase, principalmente, tem muita gente que já costuma falar, quer saber? Não, chutou o balde. Ai, não, chutou o balde, né? Eu até brinco nas redes sociais que é uma pandemia, porque o pessoal tá comendo igual panda, né? E agora eu tô brincando que é uma pandemia. Eu nunca vi tanta gente fazer pão em casa. É bolo, é pão, né? Mas assim, eu acho que para a maioria tá difícil, porque é mais essa questão de organizar, né, a emoção, né? E tem muita gente que come por ansiedade, né? Tem muita gente que desconta na alimentação. Então eu fico pensando, eu falo, puxa, eu vou ter mais trabalho quando tudo isso acabar, porque a maioria dos meus pacientes, eles estão mais indisciplinados, tá mais difícil de controlar a boca. É como se as pessoas pensassem assim, né? Tem tantos nãos, né? Não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, e que muitas vezes elas não estão dispostas, né, a manter nenhum grau de restrição. Enfim, tá um pouco complicado, Rê. Então, a minha visão, eu tenho dois aspectos aí para comentar sobre isso, né? Sobre essa alimentação aí nesse isolamento. A gente começando a cozinhar mais em casa,
Por exemplo, no meu caso que tem criança, a gente é meio que obrigado a se planejar, a propor uma alimentação um pouquinho melhor, porque em função até das próprias crianças, né? Então, ficou uma rotina mais extenuante, porque a gente tem que pensar nisso todos os dias, todo momento. Mas isso é bom, porque a gente come melhor, a gente tá comendo mais saladas, mais coisas frescas. Então, isso está sendo legal. Por outro lado, estando em casa, a gente fica querendo agradar, né? Então, assim, agradar a criança, agradar tudo, todo mundo. E aí entra naquilo que você falou, a gente começa a cozinhar mais e coisas que vão acalentar o nosso coração, né? E aí a gente acaba que faz bolo, como você disse. Aí meu filho pega uma receitinha lá da internet. Mãe, aprendi não sei o que, vamos fazer porque a criança já está estressada em casa sem fazer nada. Pediu para fazer, vamos fazer. Então, acaba que a gente fica usando como artifício aquele belisco, aquela comidinha fora de hora, chocolate. Minha chefe está falando chocolate. Tô lendo aqui. Então, assim, a gente se apega um pouquinho para poder amenizar um pouquinho esse estresse, essa tensão, essa ansiedade, como você mesmo disse, né? Ô, Rê, mas eu fico pensando, né? Agora, desculpa te cortar, mas me veio uma coisa na cabeça. Pode falar à vontade. A gente acaba também usando esse tempo na cozinha para passar o tempo. Ontem mesmo eu trouxe a minha filha para. Na verdade, assim, muito tempo a gente passa aqui em casa na cozinha, né? E eu chamo as crianças para a cozinha, né? Eu gosto de trabalhar com elas na cozinha. Mas eu penso assim, ó, por que não fazer um bolinho saudável, né? Por que não fazer uma receita de pão saudável? Então, dá pra gente rebolar essa fase, né? Dá pra que a gente transforme esses momentos, não em fazer brigadeiro todo dia, em fazer bolo de chocolate todo dia, mas em fazer receitinhas com eles, né? Para que a gente ensine também a eles que existem alimentos saudáveis, gostosos e que dá pra gente incorporar isso no dia a dia na nossa rotina. Pode ser um momento de educação alimentar para eles, né? É um laboratório. Realmente. Um laboratório, exatamente. Eu vou passar uma receitinha para vocês depois de um bolo que você pode disponibilizar aí no Instagram aí da Camais Pilates, que a galera pode tentar fazer em casa com os filhos que vai dar certo. Eu tenho algumas coisas dos nossos encontros lá atrás, eu não esqueço, que é aquele mousse de chocolate feito com abacate, que você ensinou. Uma delícia. Tem gosto de mousse de chocolate. E os nossos molinhos de tomate funcionais, eu não esqueço deles também. 10 minutinhos fica pronto. Rapidinho, tá pronto e super saudável. Aí, em relação ao home office que você falou, o meu esquema aqui é diferente, porque a gente não trabalhava em escritório, então é um outro trabalho, um outro público. Mas eu tenho visto, assim, algumas pessoas, tenho visto reportagens de pessoas que estavam acostumadas àquilo que você falou, trabalhar em escritório e comer na rua. E aí, o que acontece, assim, essas pessoas, o trabalho do home office está meio que engolindo essas pessoas. Então, se antes eu tinha horário para parar e comer, muitas vezes eu não tenho mais. E aí vai para o improviso, vai para o congelado, vai para o prático, E aí esse é um tipo de... É um lado negativo da alimentação em casa que eu estou enxergando, assim, entre as pessoas, né? Então, tem essas duas coisas. O cozinhar em casa está sendo bem positivo. Por outro lado, talvez quem esteja em home office esteja com um pouco de dificuldade para dar aquela pausa, ter que ir cozinhar, depois voltar, né? Talvez esteja essa questão. O ponto é a gente se organizar. Então, por exemplo, isso vale para agora ou vale para quando a gente está trabalhando fora, né? O planejamento é bem importante. Então, se a gente está ali tomado pela rotina do trabalho, enfim, ali com várias
reuniões e tal, e a gente, ai meu Deus, agora é hora de almoçar. Aí vai, É, aí prepara alguma coisa. Não, né? A gente já tem que deixar é, estipulado, organizado, pré-pronto. exatamente. Cozinha no final de semana e daí, de repente, deixa umas marmitinhas congeladas, né? E também tem o lance do pessoal ficar levantando toda hora para ir visitar a cozinha e comer alguma coisa, É, não é? é, é. É o Ficou mais belisco. acessível, ficou mais acessível. É. Ô, Francis, a Mara, que é uma aluna nossa, ela tá te perguntando o que é a nutrição funcional. Aí, se você puder retomar um pouquinho essa explicação, para a gente Mara, responder essa perguntinha dela. Mara, a nutrição funcional é uma especialidade da nutrição clínica. É uma forma de avaliar o paciente de uma forma mais individual. A gente leva em consideração alguns exames importantes. A gente monta um planejamento para cada caso específico, né? Então, não existe a dieta do diabetes, a dieta da obesidade, a dieta da pressão alta. A gente vai fazer uma dieta específica para cada paciente, para cada fase de vida, para cada queixa, para cada sinal e sintoma. É um jeito mais. Eu brinco que não devia chamar nutrição funcional, devia chamar nutrição. Né? A gente fazer uma dieta individualizada, uma dieta para que, um planejamento alimentar, na verdade, para que a gente possa contemplar todas as queixas, os sinais, os sintomas, não só para emagrecer ou só para controlar o colesterol, mas sim para otimizar a saúde, né? Para fazer o paciente ter mais bem-estar. Enfim, a gente olha tudo, de cabo a rabo, a gente organiza a vida do paciente, a vida alimentar do paciente. Inclusive, eu lembro até que você, nas consultas, leva muito em consideração a época do ano, porque eu lembro que você traça sempre um plano pós-férias, Natal, que são períodos que a gente costuma exagerar um pouquinho, né? É, Pós-Natal, pós-férias. Então, eu lembro que você leva muito em consideração também as etapas do ano, ou assim, o calendário daquela família, daquela pessoa. Eu lembro bastante é. disso também. Eu gosto da gente estipular algumas metas, né? Ou metas mais curtas, ou metas mais a longo prazo, mas eu não sou boba nem nada, né? E eu sei o que que acontece em muitas ocasiões. Então, sei lá, se o paciente me relata que ele vai ter um mês difícil, um mês de férias, um mês de. Ó, um monte de gente entrando. Beijo, amor. É, Olha! então, às vezes o paciente vai entrar de férias, vai fazer uma viagem ou perto do Natal, né? Então, muitas vezes eu faço um programa pré-viagem, pós-viagem, para que a gente possa lidar, né, com algumas situações que acabam acontecendo, quando a gente abusa um pouco mais, ou quando a gente deixa de comer aqueles alimentos mais importantes para aquela fase, né? Porque também não são só os abusos, né, Rê? Eu acho que é nessa quarentena também, como o povo está com dificuldade muitas vezes de sair para comprar os alimentos, É, às vezes o consumo, né, a variedade está é, também um pouco prejudicada, né? Não sei como é que estão aí, é. como é que vocês estão com relação às compras, mas às vezes vai no mercado, sei lá, uma vez por mês. E como é que fica com os vegetais, né? Como é que fica com É. os alimentos mais frescos? É, eu ia, também era um ponto que eu ia falar sobre o assunto, embora eu acho que agora nesse momento deu uma estabilizada um pouco É, do fornecimento, o sim, fornecimento desses alimentos melhorou, e fora que a gente começou a descobrir alguns caminhos para encontrar esses produtos na porta da sua casa, né? Então eu hoje, por exemplo, tenho um contato que entrega o alimento fresquinho, a folha, o legume, na porta de casa de um dia para o outro. Então, legal. isso é uma coisa que eu já não preciso me preocupar. Mas lá Uhum. no início eu lembro que teve até escassez, né? Por conta até de distribuição, de logística, de uma série de dificuldades. E aí as pessoas não tinham acesso. Então, eu acho que foi um período mais crítico, que aí as pessoas comiam o que tinha, né? Começaram a comer o que tinha. E agora não, agora acho que já está normalizando esse fornecimento um pouco. Está um pouco mais Tá. tranquilo, assim. Mas Eu uma acho outra. também que a gente também pode pensar, né, já que a gente está falando sobre, às vezes, escassez ou organização, né? Por exemplo, se a gente faz compras uma vez por semana, né, antigamente, que agora a gente está fazendo a cada 15 dias,
A gente pode escolher, Rê, os alimentos menos perecíveis, né? Mesmo da classe dos vegetais, né? Então Uhum. eu brinco que, sei lá, frutas que estragam com menos facilidade, vegetais que estragam com menos facilidade, saber já deixar algumas coisas cozidas, algumas coisas congeladas, né? Então tudo isso vai ajudar tanto na organização das compras quanto na organização da semana, né? Agora, o que eu acho importante também, você falou, Frei, agora as pessoas estão achando outros caminhos, é o como a história do delivery está exagerada. Uhum. Uma coisa é você pedir, né, os alimentos frescos em casa, isso é ótimo, a gente ajuda, né, os pequenos produtores, muitas vezes as pessoas que produzem orgânicos, enfim. Sim. Mas e a questão das comidas prontas já, né? Porque eu tenho paciente que na segunda pede pizza, na terça pede feijoada, não, na quarta pede feijoada, na terça pede hambúrguer, e a gente está com um consumo muito exagerado desses É. deliveries de comida de restaurante, que talvez a gente Aham. consumiria na sexta-feira, no sábado, e a galera tá comendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É, eu tenho visto uma outra questão que eu acho que quando a gente entra num plano alimentar com uma nutricionista, a gente começa a acrescentar no nosso cardápio alguns alimentos propostos por você, que eles têm um custo financeiro um pouquinho mais alto, né? Eu senti um pouquinho isso lá atrás, quando eu fiz um acompanhamento com você, mas que é assim, é um custo que é benefício puro, assim, é muitos alimentos que a gente agrega na nossa alimentação e eles vão trazer super benefícios. Mas hoje em dia, em decorrência dessa queda financeira geral que está para todo mundo, por conta de ter caído os empregos, os atendimentos, tudo deu uma certa despencada. Eu queria ouvir de você, assim, algumas alternativas ou até dica, uma proposta de uma alimentação que bem geral, assim, sabe? Um conceito bem geral de uma alimentação que não seja muito cara, muito que onere demais os orçamentos, que seja acessível, assim, para as pessoas. Rê, eu acho que quando a gente fala de alimentação natural, né, a gente é aquela alimentação que a gente compra na feira, no açougue, né? Uhum. O que encarece, na verdade, são produtos específicos, né, que muitas vezes a gente precisa utilizar numa determinada fase para algum paciente, mas de uma maneira geral, Rê, é fruta, verdura, legume, ovos, carne, peixe, ovo, porco, azeite, não tem muito segredo, né? Não tem muita Aham, aham. parafernália. Então, quando a gente Uhum. coloca isso na ponta do lápis, né? É muito mais barato do que você comer fora. Sem dúvida. É É. muito mais barato você preparar uma refeição para sua família do que você pedir um delivery, né? É muito mais barato você cozinhar esses alimentos do que você ir lá e comprar um produto industrializado, um salgadinho, uma bolacha, um biscoito, né? Então, não tem, na verdade, esse aumento, né, no gasto, no orçamento da família. Se a gente se Aham. mantiver na comida de verdade, né, que é a minha proposta, que é a minha estratégia, é comer Sim. comida de verdade, a gente, Aham. quando coloca depois na ponta do lápis, vê que ou acaba dando elas por elas, ou muitas vezes a gente gasta menos do que se a gente estivesse comendo no restaurante, do que se a gente estivesse pedindo comida e tudo mais. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, é verdade. Outra coisa que tem sido noticiada muito e polemizada demais também é a questão da alimentação e a imunidade, né? O quanto que existem alimentos capazes de te tornar, aumentar a sua imunidade, até para te ajudar a prevenir contra esse possível vírus que está à tona aí no nosso dia a dia. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre os alimentos e a imunidade, o quanto que isso tem uma relação, entendeu, entre eles. Bom, primeira coisa, né, a gente tem que pensar no indivíduo, né? Então, antes de falar de algum alimento que melhora a imunidade, a gente tem que pensar na saúde de cada pessoa.
Então, se a gente tem uma pessoa, né, que tem um hábito alimentar, que come muita comida industrializada, que são alimentos pobres em nutrientes e muitas vezes ricos em calorias, né? Ou quando Uhum. você pega um indivíduo que não tem um consumo suficiente de verduras, de legumes, de frutas, né? Que são alimentos fontes de antioxidantes, de fitoquímicos, de, enfim, de vitaminas, de minerais que são importantes para que a gente fortaleça a nossa saúde de uma forma geral. A gente tem um grupo de risco, né? Então, quem come mal, quem come pouco variado, quem come muito industrializado, já tem uma vulnerabilidade imunológica maior. Agora, quando a gente vai no detalhe, né, a gente sabe que alguns alimentos são bem legais para a gente fortalecer a imunidade. Depois que toda essa casa já está arrumada, né? Então, depois que a gente já trocou os industrializados pelos naturais, que a gente já está comendo mais comida de verdade, tem alguns detalhes sim que a gente pode colocar em prática na nossa vida. Como, por Sim. exemplo, o consumo de alimentos fontes de ferro. Então, o Aham. ferro é um mineral bem importante, né, na nossa alimentação. Geralmente, ele pode vir tanto de carne bovina, como de verduras escuras, como de feijões. Então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Então, a gente não pode abrir mão desse mineral, que é bem importante para manter o sistema imunológico bem ok. Outra Tá. vitamina importante é a vitamina D, né? Que hoje em dia a gente ouve bastante coisa sobre esse assunto, né? A vitamina Aham. D não tem uma boa fonte alimentar e a gente muitas vezes precisa se expor ao sol para que a gente transforme, né, a pré-vitamina D em vitamina D no nosso organismo, ou às vezes tem que tomar algum tipo de suplemento, né, para que a gente equilibre esses níveis de vitamina D que nem sempre estão bons. A gente que trabalha dentro Uhum. de casa, né, sem exposição à luz solar e tudo mais. Um outro alimento que a gente pode falar, a gente está falando de minerais, né, vitaminas e minerais. Agora, um alimento bem importante da gente pensar na verdade, são alimentos fontes de ômega 3, né? Então, os peixes, né? Quantas vezes por semana vocês têm comido peixe, né? Pelo menos esse é um ponto bem complicado no consultório, que a maioria dos meus pacientes fala assim, ah, não, eu não como nem uma vez por semana, ou eu como uma vez a cada 15 dias, né? O peixe é um alimento que precisa entrar na nossa dieta de uma forma mais frequente. Aham. Então, pelo menos de 1 a 2 vezes por semana é o mínimo que a gente precisa para aportar, né, o ômega 3, que é um ácido graxo, é uma gordura muito importante também para essa fase de fortalecimento da imunidade. Aham. Frutas, né? Frutas, principalmente as frutas fontes de vitamina C, né? O limão, a laranja, a mexerica, a goiaba, o morango, o kiwi. São todos alimentos fontes de vitamina C que a gente precisa pelo menos consumir uma vez ao dia para que a gente aporte é, uma quantidade satisfatória dessa vitamina, ok? Sim. Então não adianta nada, às vezes a pessoa vai lá e só suplementa, né? Só toma o negocinho lá efervescente, né? Mas quando você vai ver a base alimentar, tá faltando, né? E não tem nenhum suplemento que seja melhor do que a alimentação, né? Então, Alimentação. começa comendo melhor antes de pensar em tomar aqueles efervescentes que a gente vê por aí, né? É. Tem alguns fitoquímicos, Rê, que eu gosto muito de usar nessa fase, né? Então, a cúrcuma é um temperinho, é o açafrão da terra, que muitas vezes Uhum. eu peço para o meu paciente fazer num shot matinal, né, para misturar com um limão. Depois eu dou a receitinha aí também para vocês, que vale a pena, tá? Mas a cúrcuma a gente pode usar em temperos, né? Em temperar frango, numa sopa, num tempero de salada, para bater num suco, né? A cúrcuma é um fitoterápico, é um tempero muito utilizado para a gente melhorar a inflamação, para a gente fortalecer o sistema imunológico também. Uhum. O própolis, né? O própolis eu gosto bastante de usar. A gente só pensa em própolis para gripes, né? Mas na verdade o própolis é um fitoquímico, é um alimento funcional bem legal para a gente usar de uma forma geral, não só para fortalecer a imunidade para problemas respiratórios, mas para tudo, né? Então, 20 gotinhas de própolis, muitas vezes de 1, 2 vezes ao dia, eu gosto de usar também nessa fase, né? Nessa fase de inverno, na verdade.
O que mais que a gente gosta de usar bastante com Eu frequência? lembro que você comentava muito sobre as frutas vermelhas, né, em Ah, geral, sim. assim. As É. frutas vermelhas são muito legais, Rê, porque elas têm uma classe de fitoquímicos bem estável, tanto ao congelamento quanto ao aquecimento, né? Então, muitas vezes no Brasil, a gente não tem frutas vermelhas em abundância, né? A gente não tem frutas vermelhas baratas, né? Então, muitas vezes a gente acaba comprando essas frutas vermelhas congeladas, né? E a gente pode Sim, usar numa boa, porque elas são bem estáveis a essa variação de temperatura. Então, às vezes, bater num smoothie de manhã, né? Fazer um sucão com as frutas vermelhas, né? Ou às vezes esquentar as frutas vermelhas, fazer uma geleinha caseira e colocar em cima de um iogurte fermentado, né? Iogurte, todos os alimentos fermentados, na verdade, pessoal, são muito bons para fortalecimento da imunidade, né? Então, aham. um kombucha, um iogurte, um chucrute, né? Um picles, né? Todos esses alimentos também são legais de serem incluídos na dieta do nosso dia a dia. Veja, não são, não é um alimento que vai fazer, não é uma andorinha que faz o verão, Rê. Sem dúvida, é. É um contexto, né? A Sem primeira dúvida. coisa que a pessoa precisa fazer é ter uma alimentação balanceada, né? Ter uma alimentação natural. Só de fazer isso, ela já está 90% garantida, né? E se além disso ela ainda colocar temperos, essas pitadas, né? A cúrcuma, o ômega 3, a vitamina C, com certeza ela já está muito mais fortalecida do que as pessoas que estão comendo mal por aí. Ô, Fran, tem uma pergunta aqui do Roberto que ele me disse o seguinte: ele tem saído para atender clientes fora de casa, ficou um tempo na quarentena e agora começou a sair. E quando sai, não tem onde comer, tá tudo fechado, não pode tirar a máscara, enfim, né? Às vezes passa horas e horas e horas e horas sem se alimentar por conta dessa questão que está um pouquinho ainda mal resolvida, né? De fornecimento para atender quem está na rua. E aí acaba que passa num drive-thru de alguma coisa e pega alguma coisa e come dentro do carro porque não pode tirar a máscara fora do carro. E aquela questão, né? Então, assim, ele pediu aqui, na verdade, receitas de lanches, alguma coisinha assim, dicas, na verdade, né, de algumas coisas mais práticas que possa carregar consigo para poder atender essa demanda, né? Porque hoje muita gente tem comido dentro do carro, porque não É, consegue ter esse acesso, né? Roberto, você sabe que quando eu comecei a atender, eu não tinha consultório, então eu fazia atendimentos domiciliares. Então eu era a rainha da marmita. Eu lembro das marmitas. Eu A lembro. rainha da marmita, né? Então eu acho, Roberto, que melhor do que você passar, né, num delivery desses, que eu já sei até da onde você tá falando, que eu não sou boba de nada. Faz alguma coisa em casa, né? Dá para você montar um saladão, né? Uma marmita fria. Você monta um saladão, aí você abre uma latinha de atum, aí você coloca Você lembra, né, Van? Pois é, a gente é a rainha da marmita aqui, ó, há muito tempo, né? Então, monta um saladão, abre uma latinha de atum para você colocar na sua marmita, né? Coloque coisas que não são muito perecíveis. Então, folhas já bem sequinhas, de repente um palmito picadinho, né? Um ovinho cozido. Pessoal, um ovinho cozido, né? Um ovinho Delícia. cozido. Eu sou a rainha do ovo. Ou até mesmo um sanduíche, né? Um sanduíche com um franguinho desfiado, um sanduíche com uma pastinha de ovos, né? Assim, dá pra gente fazer muita coisa em casa. Você sabe, Rê, que esses dias foi gozado? Eu atendi uma paciente que ela tá mudando de casa, enfim, tal, e ela tá sem, como é que era? Ela tava sem geladeira, sem fogão. Ai, meu Ela falou, Fran, eu Deus. preciso de uma dieta sem geladeira, sem fogão. Eu só tenho um forninho e um micro-ondas. Eu falei, não, vamos lá. Vamos fazer ali. Mas dá pra gente fazer. Então, Ó, Roberto, ó, pega um ovo, cozinha 2 ovos, aí você coloca ali junto da salada, né? Aí você pode pôr tomate, pepino,
ervinhas, tipo manjericão, você pode colocar abacate, né? Você pode colocar Manga também fica palmito, bom. você pode, faz um saladão e leva, né? Não vai estragar até a hora do seu almoço, né? Você coloca ali numa térmica, você vai marmitar nesse carro, né? Não tem problema nenhum. Faz um omelete, Roberto, faz um omelete de, sei lá, abobrinha, couve-flor, uma omelete de tomate, uma omelete de queijo, se você pode comer um queijinho, né? Aí você monta assim uma omelete bonitinha, numa marmitinha assim do lado um pouquinho de folhas. Dá para sobreviver sem essas coisas aí, ó, que você tá fazendo. Pode parar. Tô olhando para você já. Pode. Olha, o olho dela é cruel, hein? Viu, Roberto? Dá sim, dá sim. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, se você está propondo alguma orientação em relação à higienização dos alimentos, assim, alguma coisa diferente por conta da situação atual, assim. É o que a gente indica, né? Assim, tudo que chega do mercado tem que ser higienizado, enfim. Mas principalmente esses deliveries, né? Quando a pessoa pede comida pronta já em casa, eu sempre oriento para que elas reaqueçam essa comida depois, né? Então, quando chega, sei lá, pede, sei lá, uma carne com leguminhos, né? Uma carne com batata e legumes. Assim que chegar, é só reaquecer no micro-ondas, porque a temperatura pode matar qualquer tipo de, sei lá, se alguém espirrou em cima da sua comida, ou se alguém babou em cima da sua comida, enfim. E outra coisa, né? Assim, cuidado com as embalagens, né, dos deliveries. Então, chegou a embalagem do delivery, higieniza as mãos, tira daquela embalagem, daí vai reaquecer e vai consumir logo depois. Então, nada diferente do que a gente já faz com relação a fruta, verdura, legume, né? Que é a higienização no hidrosteril, ou na verdade em qualquer outro produto de hipoclorito, né? Para que a gente possa higienizar certinho esses alimentos e aquecê-los, né? Porque geralmente a temperatura já acaba matando boa parte aí das bactérias. Então, se a gente está pensando aí em higienização dos alimentos para melhorar a segurança alimentar, né? Nada novo, assim. A gente higieniza a fruta, verdura, legume que a gente for consumir cru e, e com a casca, né? Então, por exemplo, Fran, eu preciso higienizar manga, né? Eu falo, claro que sim, porque mesmo que você não coma manga, essa faca vai passar da casca Exatamente. para a polpa, né? E muitas vezes Exatamente. você pode contaminar o alimento. Então, você tem que passar ali tudo que você for consumir cru e com casca, ou que você corte, né, da casca para dentro da polpa, você tem que fazer a higienização na sua casa, né? Agora, falando do vírus em si, né? A gente precisa só, se você aquecer o alimento, você já mata esse vírus. Tem alguns estudos que mostram que o congelamento não mata o vírus, então não adianta nada. Você fala, vou congelar e depois eu vou consumir, que não tem problema. Esse Uhum. vírus ele é bem estável, né? A temperaturas mais baixas. Então, sei lá, vamos supor que você comprou um congelado, né? E que você vai guardar no seu freezer para comer depois. Higienize a embalagem, congele para depois você poder consumir. Então, é igual Perfeito. as latinhas, né? Igual todos os produtos que têm chegado aí do mercado que você vai higienizar na sua casa. Fran, tem bastante gente pedindo aqui o seu contato, né? Ó, É, quanta e gente legal! E aí, Eliana? inclusive a Sueli é sua mãe, não é? Ela É. comentou agora que você é muito atenta à higienização dos alimentos, então ela está aí te acompanhando. E assim, a gente vai começar a encerrar um pouquinho, respondendo algumas perguntas que estão aparecendo, para Certo. que a gente consiga finalizar no tempo e consiga gravar, que a gente vai tentar deixar gravado para quem não conseguiu assistir, Tá, assistir depois esse nosso bate-papo, tá? Tem tá. uma pergunta aqui, deixa eu só puxar ela aqui, da Vanessa. Bicarbonato ajuda a minimizar a concentração de agrotóxicos em folhas e frutas? Mito ou É. verdade? Mito, Van. Na verdade, assim, o ideal mesmo é para que a gente. A orientação que eu sempre passo para os pacientes é que sempre que possam comprar produtos orgânicos, que o faça, né? Mas também, quando a gente tira a casca, né, dos produtos, dos alimentos, às vezes muita boa parte dos agrotóxicos vai embora, porque existem dois tipos de agrotóxicos, né? Os pulverizados
e os que a gente coloca direto na terra e aí o alimento vai absorver. Esses que Aham. estão na terra, né, a gente não tem muito o que fazer. Agora, os que são pulverizados, se a gente conseguir lavar bem e tirar a casca do alimento, a gente consegue, boa parte desses agrotóxicos a gente não consome. Agora, passar no bicarbonato, passar não sei aonde, não minimiza a quantidade de agrotóxicos de dentro dos alimentos, né? E aí, assim, é melhor a gente pensar nos orgânicos mesmo, se isso é um ponto importante. Agora, veja, Rê, eu acho que sempre o ótimo, né, é inimigo do feito, né? Então, eu Sim. prefiro que um alimento, que um paciente meu consuma uma fruta, uma verdura, um legume, mesmo que ela não seja orgânica, né, a comer um Uhum. produto industrializado, né? Então, Sem dúvida. É. a gente está falando aqui de escala de valores, né? Então, ai, Fran, então não vou comer o tomate porque ele é rico em agrotóxico, né? Eu falo, não, você está preparada para consumir os alimentos com agrotóxico e lidar com eles, né? Agora, se você somar o agrotóxico, o corante, o conservante, o aditivo alimentar, o edulcorante, enfim, um monte de substâncias industrializadas, né? Nesses outros produtos industrializados, aí sim você sobrecarrega o seu sistema, né? Então, se a Sim. gente tiver uma alimentação mais natural, uma alimentação mais voltada para os vegetais e fortalecer nosso processo de detox, a gente consegue lidar também com esses agrotóxicos que a gente acaba consumindo aí ao longo da vida, né? Sem dúvida, Fran. É. Bom, eu queria deixar aqui o meu agradecimento em nome Rê, da K Mais obrigada pelo Pilates. convite. Foi muito legal, foi um bate-papo bem gostoso. É lógico que a nutrição é muito vasta, né? Para cada segmentozinho que a gente comentou, daria para fazer uma única live, né? Para cada um deles. Mas a ideia é a gente falar numa linguagem bem acessível, de modo que todo mundo consiga implementar e pelo menos pensar nessas mudanças que depois para o futuro são mudanças muito que fazem bastante diferença, né? Então eu queria agradecer pela sua Obrigada, disposição Rê. e também Adorei ver um queria. monte de gente querida aqui. E Você depois viu me que cobra para legal? eu passar a receitinha do bolo para a gente fazer com as crianças e de um shotzinho para a imunidade para a gente ficar mais fortalecida. Eu queria indicar também que eu sei que nas suas redes sociais você sempre põe alguns pratos, algumas receitas, algumas coisas bem legais assim. Então, para o pessoal acompanhar aí no seu Instagram, a gente vai disponibilizar depois também. Tá bom. E eu queria propor essa troca, assim, né? Porque tem muitos alunos nossos que estão nos assistindo, e aí Uhum. eu indico demais assim o seu trabalho. Tem até gente que está Obrigada, Rê. perguntando. E vice-versa, eu tô vendo que tem gente que a gente não conhece, que provavelmente devem ser seus pacientes, e a gente queria convidá-los também para participar das nossas lives Pois que é, são, que até eu vou são participar, Rê. Estou abertas. precisando. Participem, é muito legal, assim, cada professor tem um jeito, um estilo, uma proposta, é bem legal, então, assim, a gente está sempre divulgando na rede social os horários, os dias, normalmente é terça e quinta, mas a gente está sempre divulgando os horários, tudo direitinho, participem, usem isso Combinado. como uma estratégia de atividade física para vocês, e muito obrigada, Fran. Não sei nem como agradecer. Sou Ai, sua Rê, fã, você super sabe, né? obrigada. Adorei, obrigada pelo convite, obrigada por ter pensado em mim. Parabéns por essa iniciativa. Um beijo para todos os seus alunos, para todos os meus pacientes. E a gente vai se encontrando aí nas redes sociais. Depois eu disponibilizo aí os meus contatos, tá bom? Combinado, Fran. Muito obrigado. Um Beijo para você. beijo e até a Tchau. próxima. Tchau, Tchau. Rezinha. Tchau, tchau. Tchau.